de l'homme, a consciência no espírito do homem, c'est quand la Bible nous dit, é quando a Bíblia nos diz, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. ele salva aqueles que têm o espírito aflito. Ou alors quand la Bible dit, Ou então quando a Bíblia nos diz, l'esprit lui-même o espírito ele mesmo, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. ele dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Donc l'esprit a conscience que nous sommes fils de Dieu. O espírito tem consciência que nós somos filhos de Deus. Ou quand Paul dit, pour moi absent de corps, Quando Paulo diz, eu absento com o corpo, mais présent d'esprit, mas presente em espírito, c'est la conscience de l'esprit. é a consciência do espírito. Maintenant la fonction d'intuition Então, a função da intuição de l'esprit de l'homme. do espírito do homem. La chair est faible, A carne é fraca, mais l'esprit est prédisposé. mas o espírito está disposto. Donc l'esprit est capable Então, o espírito é de capaz saisir la volonté de Dieu, de pegar a vontade de Deus, d'entrer en connexion avec de Dieu. entrar em contato com Deus. Un autre exemple, Outro exemplo, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Jesus foi reconhecido pelo seu espírito. Quand des gens complotaient contre lui, parlaient mal de lui, Quando as pessoas falavam mal de Jesus, l'esprit lui donnait la révélation de ces choses. o Espírito Santo lhe dava a revelação dessas coisas. Il connaissait leurs pensées. Ele conhecia o pensamento deles. Les fervents d'esprit, Aqueles que fervem de espírito. ceux qui bouillonnent de violence pour les choses spirituelles. Aqueles que fervem para as coisas espirituais. Des véritables chrétiens engagés Aqueles verdadeiros cristãos que se entregam pour bâtir para construir une église uma igreja forte et vivante. forte e em vida. Nous voyons la communion de l'esprit de l'homme, Estamos a ver a comunhão do espírito do homem. et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. O meu espírito fica alegre com meu Deus, meu Salvador. Il trouve du bonheur à être O espírito encontra a felicidade en connexion a estar avec em Dieu. conexão com Deus. Nous l'avons dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Como nós falamos, os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Et donc, bien aimés, si nous sommes de vrais sacerdoces, Então, em verdade, se nós somos verdadeiros adoradores, nous devons savoir comment nous mouvoir, comment gérer então nós temos que saber como é que nós temos que mover notre marche. a nossa maneira de andar. Que notre marche soit spirituelle Que a nossa maneira de andar seja espiritual ou charnelle. ou então carnal. Nous parlons de l'âme maintenant. Agora estamos a falar da alma. L'âme a la faculté de volition, de vouloir. A alma tem a capacidade de querer. Il est écrit, je t'ai livré à la volonté ou à l'âme de tes ennemis. Está escrito que eu te livro da vontade, da alma dos teus inimigos. Ou alors quand la Bible dit, Ou então quando a Bíblia nos diz, appliquez maintenant votre cœur mete em prática o teu coração et votre âme e a tua alma à chercher l'Éternel. a buscar Deus. Ou quand la Bible dit, Ou então quando a Bíblia nos diz tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. que você vai amar Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou quand la Bible dit, ce que mon âme ne voudrait pas toucher. Ou então quando a Bíblia diz o que a minha alma não gostaria de tocar. Et quand nous parlons de l'âme, E quando nós falamos da alma, dans sa faculté de l'intelligence da sua capacidade de inteligência, ou de l'entendement, ou então de escutar, la Bible dit a Bíblia nos diz que mon âme s'en souvienne, que a minha alma possa se lembrar. ou la connaissance fera les délices de mon âme. Ou então o conhecimento vai fazer os desejos da minha alma. Ou alors, quand il est écrit dans le livre de Proverbes, Então, quando está escrito no livro de Provérbios, garde la sagesse, guarda a la sabedoria, réflexion, a reflexão, elles seront la vie de ton âme. elas vão ser a vida da tua alma. Connais la sagesse par ton âme. Conheça a sabedoria pela sua alma. Et maintenant, quand on parle de l'âme,
Então, quando nós falamos da alma, dans ses facultés émotives de l'émotion, nas suas faculdades emotivas de emoção, c'est par exemple quand la Bible dit por exemplo, quando a Bíblia nos diz l'âme de Jonathan fut attachée à David que a alma de Jonatã se apegou com o coração de David, et Jonathan l'aime comme son âme. e Jonatã lhe amou como a sua alma. Ou alors dans Cantique de Cantique, Ou então no livro de Cânticos, quand il est écrit, quando foi escrito, quoique mon cœur, quoique mon âme enquanto que o meu coração, enquanto que a minha alma aime. ama. Voilà tant de dimensions Aqui estão as dimensões de la personnalité. da personalidade. Maintenant, Agora, nous qui voulons être des chrétiens régénérés, nós queremos ser cristãos renovados. nous devons saisir que l'Esprit, Temos que compreender que l'Esprit Saint, o Espírito Santo, desculpa, révèle la volonté de Dieu ele revela a vontade de Deus dans notre esprit no nosso espírito, et notre intelligence e a nossa inteligência, interprète cette révélation ela interpreta esta revelação, et par notre volonté, e com a nossa vontade, nous engageons notre force spirituelle nós metemos a nossa força espiritual pour provoquer le corps à exécuter para provocar o corpo a fazer cet ordre. esta ordem. Bien-aimés, les choses de Dieu ne se font pas dans l'obligation, dans la violence. Bem amado, as coisas de Deus não são feitas na obrigação e na violência. Dieu te fait connaître une parole. Deus te dá o conhecimento de uma palavra. C'est à toi de la recevoir. Tu recebes aquela palavra. C'est à ton intelligence de l'interpréter, É a tua inteligência que vai interpretá-la. à donner l'ordre à ton corps, Ela vai dar a ordem no teu corpo obéir à cette vérité première. para obedecer esta verdade. Voilà pourquoi il est très souvent écrit, Por isso foi escrito muitas vezes, si tu écoutais. se você escutasse. Bien-aimés, il y a une différence entre entendre et écouter. Bem amado, existe uma diferença entre escutar, Écoute Israël. Ainsi parle l'Éternel ton e Dieu. entender. Donc écouter, c'est Escutar attention. é receber atentamente. Nous voulons vraiment avoir la sensibilité spirituelle, Queremos realmente essa sensibilidade espiritual, de saisir la révélation réellement de la parole de de Dieu. receber a revelação do rema da palavra de Deus. L'homme qui marche selon l'esprit O homem que anda segundo o Espírito, est en relation avec le monde spirituel de Dieu. ele entra em relação com o mundo espiritual de Deus. Et par opposition, Em oposição, l'homme qui marche selon la chair o homem que anda segundo o corpo, a est en carne, relation avec le monde extérieur ele está em relação com o mundo exterior, qui l'affecte que lhe afeta et par lequel il est affecté. e também no qual ele está afetado. Donc, Então, l'âme est produite par le contact de l'esprit a alma é produzida pelo contato do espírito, et du corps. do corpo. Elle se situe entre les deux, Ela se encontra entre os dois. appartenant aux deux sphères. Ela pertence às duas esferas. Donc, elle est liée au monde spirituel par l'esprit Ela está ligada ao mundo espiritual pelo et espírito au monde matériel par le corps. e no mundo material pelo corpo. L'esprit agit par le corps. O espírito age L'esprit agit sur le corps o espírito age sobre o corpo par l'intermédiaire de l'âme. no intermediário da alma. Donc, l'esprit ne peut pas communiquer directement avec le corps, Quer dizer, o espírito não pode comunicar diretamente com o corpo sinon par l'entreprise de l'âme. sem passar pela alma. Il en est ainsi du péché. Também é a mesma coisa para o pecado. Le péché utilise le vieil homme, O pecado, ele utiliza o antigo homem. l'homme qui n'a pas encore crucifié sa chair, son corps, O homem que ainda não matou o seu corpo. tombe dans le péché, Ele cai no pecado. se plaît dans le péché. Ele fica feliz no pecado. Le chrétien régénéré E o cristão que foi regenerado, peut pécher, ele pode pecar. mais il ne se complaint pas dans le péché. Mas ele não fica no pecado. Il ne se retrouve pas dans le péché. Ele não se encontra no pecado. Le
vieil homme, l'homme charnel, O antigo homem, o homem carnal, est le partenaire du péché. ele é o proprietário do pecado. Et l'homme nouveau est le partenaire de l'esprit. E o homem novo é o partenário do Espírito. L'esprit peut s'assujettir le corps O Espírito pode submeter o corpo par l'intermédiaire de l'âme pelo intermediário da alma, afin qu'il obéisse à Dieu. para que ele possa obedecer a Deus. Nous pouvons dire un peu comme David Podemos falar como David: que tout ce qui est en moi tudo que está em mim glorifie le Seigneur. glorifica a Deus. Donc il contraint son corps, son âme, Então et son esprit l'amène à glorifier ele le Seigneur. obriga o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a adorar Deus. Notre vie nouvelle, bien-aimée, doit obtenir sur nous une maîtrise complète de notre chair. Quer dizer que a nossa nova vida tem que pegar em possessão a nossa carne. Si nous voulons réellement être des vrais combattants, Nós queremos ser verdadeiros nous combatentes. devons dominer le péché, dominer la chair, Nós temos que dominar o pecado, dominar a carne, la faire mourir, fazê-la morrer, afin que notre esprit para que o nosso espírito, s'épanouisse et porte des fruits en que ele abondance. possa se sentir à vontade e que possa dar frutos. Avant notre conversion, Antes da nossa mudança, la chair exerçait a carne ela exercia, son autorité sans rencontrer d'obstacles. ela exercia a sua autoridade sem encontrar obstáculos. Le péché régnait en nous jusqu'à. Então o pecado reinava sobre nós de uma maneira impossível, Parce que l'esprit était mort. porque o espírito estava morto. Mais lorsque l'esprit est en éveil, Mas quando o espírito começa a acordar, alors il y a la censure, então aí tem o julgamento, il y a la révélation de la conscience tem a revelação da consciência. qui te dit le bien et le mal. Ela que te diz o bem e o mal. Choisis le bien. Escolhe o bem. Bien-aimés, dans notre vie, Bem amado na nossa vida, tous les péchés découlent du même arbre, todos os pecados vêm da mesma árvore, la chair. a carne. Si nous la coupons, E se nós cortarmos, alors nous avons la paix. então aí vamos ter a paz. Mais bien-aimés, si nous faisons le compromis Mas se nós fizermos um compromisso avec le péché, com o pecado, avec la chair, com a carne, nous n'aurons pas la paix. nós não vamos ter a paz. Nous laisserons Nós vamos deixar au diable a Satanás des terrains légaux terrenos iguais. où quand il vient, Quando ele vem, il se sent à l'aise ele fica à vontade, parce que ton corps est dans le péché. porque o teu corpo está no pecado. Par contre, lorsqu'il va dans un corps sanctifié, Enquanto quando ele vai num corpo que está santificado, tellement mal à l'aise qu'il se ele tient, não fica à vontade. qu'il se tient au loin. E ele vai longe. C'est cela le chrétien régénéré. Aqui está o cristão que foi regenerado. Il en est ainsi, bien-aimé, Foi assim, bem amado. le point de vue divin, O ponto de vista divino c'est de marcher é de andar, non pas en ayant crucifié sa chair, não andando crucificado a sua carne, mais en la regardant déjà comme mort. mas olhando-la como morta. La chair crucifiée à la croix A carne que foi crucificada na cruz est la chair de tous, le corps du Christ. é a carne de todos, o corpo de Le Cristo. corps du Christ réuni. O corpo de Cristo reunido. Une église sainte, Uma igreja santa. une église sans ride, Uma igreja sem ni rugas, tache, nem manchas ni choses semblables. e nada que pareça. Là où l'amour règne, Aonde o amor reina, là où la compassion règne, lá aí onde a compaixão reina, là où le shalom est notre partage. aí onde a paz é algo que nós compartilhamos. Y a-t-il une église qui dit Amen? Será que é uma igreja que diz amém? Bien-aimé, Jésus a payé un prix si élevé Bem amado, Jesus pagou um preço tão alto pour cette église-là, para esta igreja, pour notre église. para a nossa igreja. Jésus a payé un prix si élevé Jesus pagou um preço tão caro afin que toi et moi soyons sauvés. para que tu e eu possamos estar salvos.
Dans le livre de Timothée, il est écrit, No livro de Timóteo está escrito: une chose est certaine, uma coisa é certa, une vérité est certaine, uma verdade é certa, et que le ministère de la réconciliation é que o ministério da a reconciliação été accompli. foi feito. Donc, bien aimé, je veux que tu te sentes à l'aise Então, meu amado, eu gostaria que você fica à vontade dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Christ a payé d'avance, Deus pagou antes, il nous a affranchis, Ele nos comprou, et donc c'est à nous de travailler maintenant. mas agora é a nós de trabalhar. C'est à nous qui avons été mis à part dans le sacerdoce Nós que fomos metidos à parte para o sacerdote, pour servir Dieu, para servir Deus, pour amener la bonne nouvelle bien-aimée. para levar a boa nova, bem amado. Jésus est amour, Jesus é bom, Jésus est ressuscité. Jesus ressuscitou. C'est cela l'évangile bien-aimé. Aqui está o Evangelho. Un des principes de ce ministère, Dos princípios desse ministério, l'évangélisation, a evangelização, la compassion a compaixão et l'accompagnement. e o acompanhamento. Y a-t-il des gens de Mega qui disent Amen ici? Será que tem gente do Mega que dizem amém? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Mas aquele que tem orelhas que ele escuta o que o Espírito diz. L'âme nous donne une capacité naturelle, A alma nos dá uma capacidade natural. pendant que le Saint-Esprit nous donne une capacité surnaturelle. Enquanto o Espírito natural nos dá uma capacidade sobrenatural. Bien-aimés, nous devons opérer dans le surnaturel. Bem, mas nós temos que operar no sobrenatural. Nous devons être une église qui opère dans le surnaturel. Temos que ser uma igreja que opera no sobrenatural. Et pour cela, il y a des principes E bien-aimés. para isto existem princípios, bem amado. Et la guerre est sans concession et elle est spirituelle. E a guerra não tem concepção e ela é espiritual. Le diable ne te fera pas de cadeau, bien-aimé. Bem amado, Satanás nunca vai te dar presente. Le diable ne fera pas de cadeau à cette église, bien-aimée. Bem amado, Satanás nunca vai dar presente naqueles que estão na igreja. Heureusement que Jésus est avec nous. Felizmente que Jesus está conosco. Heureusement que Jésus a déjà gagné cette bataille. Felizmente que Jesus já ganhou esta batalha. Mais c'est à nous tenir dans la foi, Mas nós temos que permanecer na fé. ferme, Firmes. à anticiper A antecipar les actes du diable. os atos de Satanás. On connaît ses stratégies. Conhecemos as suas estratégias. C'est éloigner nos frères et sœurs. É de levar longe os nossos irmãos. Mettre la distraction dans la vie de nos frères et sœurs. Meter a distração nas nossas vidas. Mettre la division Meter a dans nos divisão frères et sœurs. entre nós, irmãos. C'est enlever la connaissance, É tirar a sabedoria. égorger, Matar. enlever la conscience. Tirar a consciência. C'est de tuer. É de matar. C'est cela l'œuvre du diable. Esta é a obra de Satanás. Et donc nous qui sommes spirituels, Então nós que somos espirituais, nous devons veiller sans cesse temos que vigiar sem cessar afin de conserver para conservar ce que nous avons acquis o que nós recebemos en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Le chrétien possède deux vies et deux natures. O cristão, ele tem duas vidas e duas naturezas. La vie de l'âme est la nature qui pêche, A vida da alma, que é a natureza que peca, et la vie de l'esprit est la nature divine. a vida do espírito, que é a vida divina. Et ces deux natures se disputent le contrôle. Então essas duas naturezas, elas discutem sempre para terem o controle. Et c'est ce que l'homme de Dieu nous avait dit. E é o que o homem de Deus nos disse. Bien-aimé, qui conduit ta vie? Bem amado, quem conduz a tua vida? Bien-aimé, qui est au contrôle de ta voiture? Bem amado, quem está ao controle do teu carro? Nous n'avons qu'une seule bonne nouvelle à vous dire, bien-aimé. Nós só temos uma boa nova para vos dizer. Comme Paul dit, Como Paulo diz, enseigne ces choses, ensina essas coisas. insiste sur ces choses. Insista sobre essas coisas. Jésus est bon. Jesus é bom. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Será que tem alguém que diz amém? Je répète, Eu vou repetir. Jésus est bon. Jesus é bom. Amen. Amém. Amen.
Que Deus te faça graça. Que ces choses demeurent en nous. Que essas coisas possam ficar em Que nós. nous aurons la révélation de ces choses. Para que nós possamos ter a revelação dessas coisas, bem amado. Car tu veux que nous soyons spirituels, Porque Deus quer que nós possamos ser espirituais, régénérés, regenerados, des vainqueurs, vencedores, des pionniers dans la foi. pioneiros na fé. Amém. Gloire à bien, gloire à bien. Boas coisas, bem amado. L'huile. O óleo. L'huile, c'est-à-dire l'esprit, O óleo quer dizer o Espírito Santo. ne peut pas être répandu sur la chair. Ele não pode ser derramado sobre a carne. Vous avez vu, lorsqu'il y avait la consécration ici, les personnes consacrées ont été ointes. Nós vimos que quando tínhamos aqui a consagração, as pessoas que foram consagradas foram ungidas. En accord avec ce qui est écrit que l'huile de l'onction ne puisse pas manquer sur ta tête. Com acordo com o que foi escrito, que o óleo da unção não falta em sua cabeça. Le Saint-Esprit qui est l'onction, O Espírito Santo que é a unção, qui a une puissance, o Espírito Santo que tem um poder, qui n'est pas une puissance, mais qui a une puissance, que não é um poder, mas que tem o poder, au travers de cette huile fraîche, através desse óleo fresco, nous donne d'être victorieux dans le monde surnaturel. ele nos dá de ser vitoriosos no mundo sobrenatural. Il est écrit, l'huile ne doit pas être répandue sur la chair. Foi escrito que o óleo não seja derramado sobre a carne. Il y a une huile qui ressemble à l'onction, Existe um óleo que se parece com a unção, mais ne l'est pas. mas ela não é. Recherchons l'huile véritable, le Vamos Saint-Esprit. procurar o verdadeiro óleo, que é o Espírito Santo. Voilà pourquoi dans ce ministère, ce n'est pas seulement huile, 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 huile. Por isso que nosso ministério não está só feito de óleo, óleo, óleo. Il y a huile, oui, Tem óleo, c'est biblique. é bíblico. Mais l'esprit Mas o Espírito est l'huile par l'excellence. é o óleo em excelência. Amém. Le chrétien charnel vit de sentiments O cristão carnal, ele vive de sentimentos. et se nourrit de sensations. E ele vive de sensação. Pendant que nous, Enquanto que nós, les chrétiens régénérés, os cristãos regenerados, le chrétien spirituel o cristão espiritual, vit de foi. ele vive da fé. Ele vive da fé. Amém. La foi vient de ce que l'on entend. A fé vem daquilo que nós escutamos. Et lorsque nous disons Amen, nous nous approprions de cette parole qui a été déclarée. Então, quando nós falamos amém, nós recebemos esta palavra que foi dita. Elle Amém. devient oui et Amen dans ta vie. Ela se torna sim e amém em tua vida. L'Esprit peut libérer une parole. O Espírito, ele liberta uma palavra. Ton voisin la reçoit. O teu vizinho recebe. Elle passe sur toi comme ça. Mas ela passa para ti assim. On nous a prêché Nos pregaram la foi du grain de s'élever. sobre a fé da semente do... Ai, meu Deus, da semente do... Un grain de blé, de quoi, un petit grain. Une petite foi comme ça, Uma pequena fé como a semente de on fé. peut déplacer de grandes montagnes dans ta vie. Ela pode tirar grandes montanhas da tua vida. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu, Por isso nós temos que amar a palavra de Deus. parce qu'elle fait croître notre foi, Porque ela vai fazer crescer a nossa fé. afin que nous puissions faire briller le bouclier Para que nós possamos fazer brilhar o escudo que nous avons que nós temos dans la guerre spirituelle. na luta espiritual. Le diable ne nous fera pas de concession, bien-aimés, Bem amado, Satanás nunca vai fazer concepção na tua vida. mais c'est la parole qui nous guérit, Mas é a palavra que nos cura. c'est la parole qui nous sauve. É a palavra que nos salva. C'est lorsque nous croyons en la parole E quando nós cremos nesta palavra, que nous avons la vie. que nós temos a vida. Nous le voyons avec notre père Abraham, Vimos com o nosso pai Abraão. qui ne connaissait pas Dieu. Ele não conhecia Deus. Mais lorsque Dieu lui a parlé, Mas quando Deus falou com ele, il a choisi ele escolheu de faire confiance à Dieu. de fazer confiança Il a a Deus. choisi de Ele croire escolheu de acreditar en Dieu. em Deus. Et ce choix-là lui a été imputé à justice. E essa escolha lhe foi dada como justiça.
la parole de Dieu. a palavra de Deus. Mais quand nous venons ici, nous n'avons rien d'autre à vous offrir. Bem, amado, quando nós viemos neste lugar, nós não temos outra coisa a te oferecer, a não ser a palavra de Deus, Qui est pour notre salut, que é para a nossa salvação, qui est pour notre bénéfice, que é para o nosso benefício, qui est pour notre salut, que é para a nossa salvação, et surtout qui nous donne la révélation e principalmente ela nos dá a revelação du Père, do Pai, afin que nous puissions l'adorer para que nós possamos adorá-lo en esprit et em en espírito vérité. e em verdade. Bien-aimés, nous qui avons été appelés au sacerdoce, Nós que fomos chamados para servir Deus, c'est une honte pour un chrétien d'accomplir une œuvre spirituelle é uma vergonha para um cristão de fazer algo espiritual avec des ressources charnelles. com sabedoria carnal. On n'aide pas Dieu, bien-aimé. Nós não podemos ajudar Deus, bem amado. Dieu choisit et envoie dans la moisson. Deus, Ele escolhe e envia para trabalhar. On ne peut pas commencer à bricoler des choses ici Você não pode começar a inventar coisas nesse lugar afin que le chrétien charnel voit, ah, on a onction, il y a une onction. para que o cristão carnal possa sentir, ele tem unção, ele tem unção. J'ai vu sur internet, dans un ministère, un serviteur de Dieu qui a bricolé une résurrection dans un culte. O papá já se viu sobre a internet um servidor de Deus que inventou uma ressurreição num culto. Paul dit, l'évangile que nous prêchons est un évangile de puissance, de démonstration. Paulo de diz puissance. que o evangelho que nós temos anunciado é um evangelho de poder. Jésus n'est pas Jésus parce que les gens sont ressuscités. Jesus não é Jesus porque as pessoas ressuscitaram. Bien-aimé, c'est la parole Bem amado é a palavra, qui est ce qui est essentiel. que é a coisa mais importante. C'est l'évangile que nous avons reçu qui est essentiel. É a palavra que nós recebemos que é importante. Les œuvres peuvent affermir, As obras podem fortalecer a nossa fé, mais cela n'est pas la foi, bien-aimé. mas isso não é a fé, bem amado. Si nous croyons, Se você crê, nous verrons la gloire de Dieu. nós vamos ver a glória de Deus. Et cette église sera une église glorieuse dans E cette essa nation igreja vai ser uma igreja gloriosa. et dans ce ministère. E neste ministério, Si nous tenons ferme dans la vérité, se bien-aimé, nós ficarmos firmes na verdade, bem amado, ce lieu sera une ville illuminée, placée sur une montagne. este lugar vai ser como uma cidade que está assim, com uma lâmpada em cima de uma Si montanha. nous demeurons dans la parole de Dieu que nous avons reçue, Se nós permanecemos na palavra de Deus que nós recebemos, nous serons le sel nós vamos ser o sal de cette ville. desta cidade. C'est cela le chrétien spirituel. Aqui está o cristão espiritual. Nous allons prier, Nós vamos orar, dire merci au Seigneur pour cette parole. dizer obrigado a Deus por essa palavra. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Mas vamos dizer que Deus, nós precisamos de Ti. Que ton Saint-Esprit de Dieu Que o Teu Espírito Santo, gouverne nos vies. que Ele possa governar a nossa vida. Nous ne voulons rien faire Nós não queremos fazer mais nada sans que ton Saint-Esprit ne nous ait commandé. sem que o Teu Espírito Santo nos comanda de Nous voulons fazer. marcher avec toi, Saint-Esprit. Nós queremos andar contigo, Espírito Nous voulons Santo. faire cette œuvre, Saint-Esprit, avec toi. Nós queremos fazer essa obra, Espírito Santo, contigo. Nous allons dire, Seigneur, brise notre Vamos corps, dizer, Deus, quebra o nosso cérebro, brise notre volonté quebra a nossa vontade et règne. e reina. Gouverne nos vies, Governa a nossa vida, gouverne nos pas, governa os nossos passos. et que seul Jésus E que somente Jesus soit élevé dans nos vies seja glorificado em nossa vida. et dans cette nation. E nesta nação, Prions. vamos orar. Seigneur grand Dieu, tu es merveilleux. Éternel grand Dieu, ta parole est véridique. Selon que tu déclares, le Père recherche des vrais adorateurs. Seigneur, fais-nous grâce de te compter parmi ceux-là. Fais-nous grâce, ô Seigneur, que ton Saint-Esprit habite en nous, que ton Saint-Esprit nous régénère, qu'il renouvelle notre intelligence, que nous puissions être des chrétiens nés de nouveau.
Seigneur, que plus de l'onction ne puisse pas manquer sur notre tête. Capacite-nous, mon Dieu, mon roi, dans le service, car nous voulons bâtir une église forte. Seigneur, c'est ton église. C'est toi qui donnes la vision et tu pourvois, papa, aux moyens. Seigneur, grand Dieu, nous voulons marcher à